Começa agora pra você mais um episódio do seu podcast Hello Migos! Hello Migos, tá começando mais uma edição desse podcast produzido e apresentado por mim, Edgar Neto. Tudo bem com vocês? E olha, gente, aqui no podcast eu iniciei esse podcast com o intuito de levar para você entretenimento, humor. E você sabe, você que já conhece o podcast, sabe que eu trago também para cá coisas do dia a dia, né? Coisas que acontecem no meu dia a dia, que acontecem também com várias pessoas ou não, mas que sempre traz para você uma reflexão, né? Coisas diárias. Afinal de contas, a gente está aí vivendo dia após dia, um dia bom, outro dia não é tão bom assim. E é sobre isso que eu quero falar para você. Talvez no momento que você está ouvindo esse podcast, eu já nem esteja mais como eu estou aqui hoje, né? Porque a vida da gente é de altos e baixos, né? Na verdade. E recentemente eu fiquei um pouquinho frustrado. Vou contar para vocês e eu espero que vocês se identifiquem, ou se em algum momento da sua vida você se identificou também com esses tipos de frustração. Há uma semana atrás eu estava querendo muito comprar um instrumento de trabalho que eu queria muito. E assim, houve alguns obstáculos, né? Porque você sabe que investimento a gente tem que meter a cara a tapa. E eu sei, eu concordo que a gente tem que de cara a tapa, se der certo, tudo bem, se não der certo, tudo bem também. Porque eu já passei por isso, já fiz viagem, já fiz coisas que eu imaginava que eu tinha medo, né? Que eu não dava conta. E a vida da gente é sobre isso, né? É sobre ter medo. E às vezes quando a gente faz, a gente meio que fica, poxa, não foi tão difícil, né? E passou. E eu tava pensando sobre isso, né? Essa coisa de você querer muito comprar uma coisa. Continuando essa história, eu tava querendo comprar uma coisa e meio que houve um obstáculo, né? E aí levou um tempo, né? Eu acho que pra quem é ansioso, que é uma coisa pra agora, né? A gente quer agora. Mas aí passa os dias, quando a gente não consegue, a gente meio que reflete, né? Poxa, será que eu preciso? Será que vale a pena mesmo eu comprar tal coisa? Isso meio que me deixou frustrado. Eu pensando sobre isso recentemente. E eu falei, cara, eu vou falar isso no podcast, né? O quanto a gente se frustra por uma coisa que talvez a gente acha que está distante. Mesmo que a gente tenha certeza que se a gente fazer ali de pouquinho em pouquinho, de pagar de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir, mas a gente meio que se frustra, né? Tipo, a gente querer muito uma coisa que é pro nosso bem. Tipo, eu tô tirando a carteira de motorista A e B. E assim, eu fico pensando, cara, eu não tenho condições de comprar um carro. E aí eu vou ter habilitação. E aí bate uma real na gente, né? Poxa, é uma coisa de cada vez. Eu tô aqui tirando a carteira. Quem sabe no futuro eu posso ter um carro. Mas hoje a gente para pra pensar, eu fico tipo, cara, é tão distante, mas aí não é impossível, né, na verdade. E é muito disso, né, da gente querer uma coisa de cada vez, né? Construir uma coisa de cada vez. Pra gente que tá fazendo corre, a vida é assim. É sobre uma coisa de cada vez. Mas a gente vê no momento que a gente tá tão distante de conseguir algo, e quando a gente consegue, cara, fica uma coisa muito. Eu não sei nem explicar a vocês. E eu pensando sobre isso, eu também fiz recentemente um trabalho para alguns adolescentes, né? Eu estava fazendo uma gravação com adolescentes do pessoal do terceiro ano do colégio estadual. E isso meio que me frustrou justamente nesse mesmo momento sobre essa questão de que o passado, né? A gente viveu aquilo, a gente viveu a adolescência, a gente viveu aquele ar gostoso de não ter preocupações, de fazer uma coisa, de dançar uma quadrilha e tá ali todo mundo unido. A gente, quando chega nos 30 anos, a gente pensa muito sobre isso. Cara, eu vivi aquilo.
E a gente se vê no meio de um monte de adolescente em plena 30 anos de idade. Poxa, cara, a gente fica lembrando o nosso tempo, né? E é essa questão do tempo que eu quero trazer pra cá, né? Como o tempo é uma coisa louca. Tipo, cara, a gente viveu tanta coisa no passado, tantas pessoas que passaram na nossa vida e que hoje não faz parte, né? Mas e mesmo os que fazem parte, já não são mais as mesmas pessoas, porque a gente está mudando a todo tempo, é amadurecendo, é crescendo, é fazendo os corres, é vivendo, e você passa a ver menos os seus amigos, mas você fica feliz pelas conquistas deles, e você fica meio frustrado quando você não atingiu algum sonho que você tinha lá quando você era mais novo. E aí você fica pensando, cara, 30 anos, será que ainda dá tempo da gente correr atrás? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem aquele gás, aquela sede. Não que a gente não tenha agora com os 30 anos, mas a gente meio que pensa que o tempo passou demais pra gente, né? E essa questão de pensar no tempo é, poxa, eu vivi vários momentos bons, momentos maravilhosos, e tá lá no passado, tá só na minha cabeça. Cara, como pode, né, a vida ser só o agora? Eu vi recentemente em alguma matéria aí no Instagram falando que a vida é só isso, é o agora, né? E meio que tem razão, né? A gente para pra pensar o que a gente era há 10 anos atrás é totalmente outra coisa, né? É muito louco. Eu sei que eu vou deixar você maluco e sem entender o que eu tô querendo falar aqui, mas é isso. Recentemente eu me vi pensando numa pessoa que fazia tempo que eu não pensava. E é como se ficasse ali escondidinho na sua cabeça, sabe? Você vive sua vida normalmente com as mudanças, mas aí as pessoas e as coisas do passado ficam na sua cabeça ali escondidinho, guardadinho, né? Tipo guardadinho no armário. E eu me peguei pensando num colega de trabalho que eu tive assim que eu entrei na Rádio Bela Vista FM, que foi uma rádio que eu trabalhei muito tempo. E eu acho que eu não tô aqui à toa, se é uma coisa que eu gosto, essa coisa de comunicação. Eu aprendi muito com essa pessoa que nos deixou, na verdade. Eu não era tão amigo dessa pessoa, mas ele tinha um lugar especial, né, pra mim. Eu tô falando de um amigo meu que, como eu disse, nós não era tão próximos, mas em questão de trabalho, na área que a gente trabalhava, ele trabalhava na comunicação também, junto comigo, na mesma rádio, e ele sempre me ligava pro meu programa, participava e dizia: "Cara, seu programa é foda, seu programa é maravilhoso, você é espetacular". E ele não dizia só isso pelo telefone, ele dizia pra mim pessoalmente: "Poxa, você apresenta tão bem. Eu amo o seu programa, o estilo, como você coloca as músicas, como você se comunica". E ao mesmo tempo eu admirava muito ele, porque antes de eu entrar na rádio, ele já estava lá, ele apresentava os programas às manhãs, e eu admirava demais a forma, eu acho que foi uma inspiração muito grande pra mim. Essa pessoa que eu tô falando, ele se chamava Alexandre Albuquerque. Ele se chama ainda porque ele se faz presente, né, na vida da gente. Eu acho que são essas coisas, esses toques humanos que marcam as pessoas na gente pra sempre, né? Recentemente eu tava lembrando muito dele, assim do nada. Eu tava procurando pessoas pra seguir lá no Instagram aqui do podcast mesmo, e eu vi o Instagram dele lá. E aí eu fiquei olhando as fotos e eu fiquei lembrando disso, de como ele me tratava bem, sabe? Como ele admirava meu trabalho e eu admirava o trabalho dele. Eu acho que isso seguiu um caminho, me fez seguir um caminho de início, né? De gostar, de ter alguém se inspirar, que eu lembro que eu gostava muito, eu participava muito do programa dele, que era pelas manhãs, e cara, eu achava muito foda o jeito que ele apresentava, era totalmente diferente dos outros. E aí eu comecei a fazer e ele
meio que fez isso comigo também, né? Ele admirava meu programa, como eu disse, ele falava pra mim. E aí, em 2017, teve um acidente que levou ele pra outra dimensão, né? E eu lembro que foi uma das primeiras mortes, assim, não gosto de chamar morte, gosto de chamar passagem, mas foi uma das primeiras, assim, que me chocou muito, que era uma pessoa que a gente tinha um carinho no âmbito do trabalho, mas pessoalmente também a gente se tratava bem. Ele estava começando a ter o seu certificado lá de locutor, enfim, tinha uma coisa grande pela frente, né? E não é que a gente lembra isso como. Não é que a gente fique triste, a gente fica tipo nostálgico e com saudade, né, dessas pessoas que tocam a gente, né? Eu jamais deixaria de lembrar, porque eu quero usar esse espaço para falar sobre coisas minhas também, porque ao mesmo tempo a gente fica pensando, cara, a gente se vai e fica nossas marcas aí. Você já parou para pensar? A gente fica no Instagram, a gente fica no que a gente gravou, e as pessoas que gostam da gente vão querer sentir a gente próximo, vão querer ouvir a nossa voz, vão querer ver uma foto da gente, um vídeo e lembrar do quanto a gente era legal, do quanto a gente brilhava, do quanto a gente era especial, né? E é isso. A gente fica um pouquinho triste, a gente não nega que a gente fica triste quando a gente lembra dessas pessoas que, como eu disse mais uma vez, tocaram a gente, mas a gente deseja tudo de bom, né? Que se existir em algum outro lugar além disso, que eu não acho justo a vida ser só isso, a gente passar por poucos e boas e acabou, tchau. Mas a gente espera que exista outro lugar que estejam essas pessoas, né? Que estejam em um bom lugar, como a gente costuma falar. E é isso. Eu quero dedicar todo esse meu trabalho, em especial esse podcast, a esse meu grande amigo, como eu disse, não muito próximo, mas um colega, uma pessoa que eu admirava, que eu achava 10, que eu achava educado, que eu achava brilhante. Então é isso. Vamos aproveitar, né? Vamos repensar nessas pessoas, porque, como diz o ditado, parece clichê, a vida é isso, né? A vida é um dia após o outro e a vida é sobre aproveitar as pessoas que nos fazem bem, né? E é isso. Esse episódio é dedicado ao meu grande amigo Alexandre Albuquerque, que eu vou sempre lembrar, nem que eu passe um dia, 2 dias, meses esquecendo, vai ter esse lugarzinho, como eu disse aqui no podcast, guardadinho na minha cabeça e que eu vou ter só ótimas lembranças. E várias outras pessoas que vão passando na nossa vida e que vão deixando essas marcas, porque uma amiga minha me disse uma vez que feliz é aquele que é lembrado, né? Porque tem gente que vai, a gente nem lembra mais, né? Eu falo sobre pessoas que não são tão próximas da gente, ou até pessoas que não fazem tanta significância pra gente. É muito foda a gente passar o tempo e depois não lembrar mais. E ela tem razão, né? Feliz é aquele que vai e continua sendo lembrado nos nossos corações. E é isso que eu quero passar pra você nesse episódio. E é isso aí, podcast Hello Miglos, estamos juntos mais uma vez. E hoje aqui no episódio a gente tem como tema também
Coincidências bizarras que já aconteceram com as pessoas. É mais uma matéria que eu venho trazendo para você lá da BuzzFeed, no qual eles perguntaram aí às pessoas qual foi a coincidência mais louca que já aconteceu com elas. E as respostas, claro, foram bem impressionantes. Pensa aí você, alguma coincidência que te deixou assim, cacudo da cabeça? Vamos ver aqui algumas historinhas e ver, quem sabe você lembra aí de alguma coincidência super bizarra que já aconteceu com você. Como por exemplo, a primeira história aqui é da Morgan. Ela disse o seguinte, olha só a história dela. Meus amigos um dia estavam procurando por mim no Twitter e pesquisaram pelo meu nome completo, Morgan Kynect, que é o nome dela, né? E todos eles acabaram seguindo uma Morgan Kynect diferente, mas que se parece muito comigo. Olha, gente, essa história. Já pensou? Você aí procurar uma pessoa que tem o mesmo nome e que parece demais ali com aquela pessoa e você pensar que é ela, né? Já aconteceu aí. Foi o que aconteceu aí com a Morgan Kynect, né? O pessoal, os amigos delas pesquisaram ela no Instagram, no Twitter, né, na verdade, e acharam uma pessoa com o mesmo nome e parecidíssima com ela. Eu tô vendo aqui a foto, gente, muito parecido. Tem essas coisas, né, da vida real também, não que isso não seja a vida real, né, uma história da vida real, mas na questão assim de você conhecer alguém que parece muito com outra pessoa. E coincidência maior aí no caso da Morgan, né? Tem o mesmo nome, né? Que bizarro. Tem também a história aqui da Sara. Minha professora de história estava nos mostrando fotos de sua viagem à China, quando uma de minhas colegas disse: Ei, esses são meus pais. Sim, gente, os pais dessa menina, estavam no fundo da foto na praça Tiananmen, na China. Já pensou que bizarro você ver as fotos aí de uma amiga sua, dos pais dela ou de algum conhecido, e você de repente vê algum parente, né, algum conhecido, seu pai, sua mãe. E aí tem a continuação da história. Eles não só estavam visitando a China ao mesmo tempo, como visitaram a mesma atração na mesma hora e saíram na foto dela. Ou seja, o que é mais bizarro ainda é que a história aqui, eles não se conheciam. Os pais dessa menina não se conheciam. Eles estavam no mesmo lugar, na mesma foto, na mesma hora. Gente, que bizarro. Mas acontece nessas coisas, né, de estar no mesmo lugar. A gente fica pensando, uma vez eu tava pensando, né, quantas pessoas saem atrás, né, quando a gente tá num lugar, quantas pessoas saem atrás das fotos da gente, né, gente que a gente não conhece e de repente outra pessoa que conhece vai lá ver uma pessoa atrás de você que a pessoa conhece, enfim, deu um nó aqui na minha cabeça e na sua também. Para de ser doida! E, gente, essa próxima história é bizarra mesmo, viu? Olha só, olha não, escuta só essa história. Quem mandou foi a Janet. Ela disse o seguinte: outro dia comprei umas balinhas que eram as favoritas de um ex-namorado meu que eu não via há mais de 10 anos. Por causa disso, fiquei pensando em como ele estava e resolvi jogar o seu nome no Google. E acontece que foi quando eu descobri que o funeral dele tinha sido naquele dia. Gente, olha que coincidência bizarra. É ou não é uma bizarrice essa aqui? Você pensar numa pessoa, no caso dela, ex-namorado, né? Que ela diz aí que não viu há mais de 10 anos. E aí ela de repente lembra de um salgadinho, aí vai procurar o nome da pessoa, do cara. E aí no Google ela descobre que ele morreu naquele mesmo dia. Será que ele foi visitar ela, né? Porque é uma coincidência muito grande no mesmo dia. Gata, o negócio é bizarro, bizarro. Tá repreendido pelo sangue de Jesus, tem poder. E vamos aqui para a próxima história. Recentemente eu me mudei para uma nova cidade e uma nova escola. Um dia eu disse aos meus novos amigos que era o aniversário de casamento dos meus pais. Uma das meninas então respondeu: sério? Dos meus pais também. E aí eu disse que era o 23º aniversário deles. E ela: dos meus também. Eu disse que os meus pais se casaram no Brooklyn. E ela: os meus também. Gente, é a mesma família, essas duas. Continuando. Então, eu disse o nome do salão de festa em que eles se casaram. E ela: os meus também, gente.
coincidência, o mesmo ano de aniversário do casal, o mesmo lugar, Brooklyn, e o mesmo salão de festas. E aí que vem o plot twist da história. Acontece que os pais dela se casaram no salão de festas pela manhã e o dos meus pais se casaram lá naquela mesma tarde. Gente, o plot twist dessa aqui foi bizarro, né? A menina falando pra amiga dela, né? Que os pais delas comemoraram o mesmo ano de aniversário, né? 23 anos. No mesmo lugar, no mesmo salão de festas. E aí você fica cri-cri, né? A sua cabeça. E aí o plot twist é que eles se casaram no mesmo dia, no mesmo lugar. Só que um foi de manhã e o outro foi à tarde. Que coincidência, mas que bizarra, né? E a próxima coincidência aqui é do Robin. É bizarra também, viu? O aniversário do meu pai é dia 3 de março. Dia 3/5. Meu aniversário de casamento é 3/5. Meu peso ao nascer foi 3,5 kg. E o peso de nascimento do meu primeiro filho também foi de 3,5 kg. Olha, a coincidência aí é nos números, viu? Já dá pra tentar jogar na Mega Sena, viu? Tudo 3,5, 3,5, 3,500, enfim, 3,500, né? É uma coincidência muito louca, né? Muito louca. Próxima história é do Martin Máfia. Martini Máfia 86, o arroba dele. Olha só essa história. Na minha infância, meu avô costumava fazer uns biscoitos que eu amava e que ele chamava de biscoitos da Wanda. Ó, presta atenção, biscoitos da Wanda. Porque esse era o nome da senhora que havia publicado a receita no jornal de onde ele copiou e aprendeu. Bom, 10 anos depois, meu avô faleceu e nós perdemos a receita dos biscoitos. Então minha tia-avó se mudou para a cidade e rapidamente fez amizade com uma senhora em seu condomínio. Ela veio jantar em nossa casa e trouxe a sobremesa, que era sua receita favorita de biscoitos. Vocês estão imaginando o final dessa história? Eram os biscoitos da Wanda. Era a mesma receita que o avô dele fazia. E aí veio uma mulher chamada Wanda, que disse que tinha essa receita, e fez esse biscoito para eles depois que o avô dele faleceu. Enfim, né? Ela era a Wanda. Será que ela veio do futuro? É muita coincidência, gente. Muita coincidência. E vamos de mais uma, Rachel M. Ela mandou a seguinte história. Eu me mudei para uma cidade diferente e consegui um emprego em um hotel. Eu conheci meu namorado trabalhando lá e no início do relacionamento estávamos falando sobre onde morávamos e eu mencionei qual era o nome da minha rua. Ele então disse que tinha acabado de se mudar de lá. Acontece que meu namorado havia morado no mesmo exato quarto da mesma exata casa que eu. Nossa, gente, isso aqui, vem que bizarro. Todos aqui estão bizarros, né? Eu tô falando aqui que é bizarro, mas a pessoa morar no mesmo lugar que a outra pessoa morou, gente, é o destino. É o destino. A vida é assim. Vamos fazendo. Porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então vamos embora fazendo. E a Christy M também, né? Christy M. Ela falou o seguinte. Eu estava trabalhando em um mercadinho e por meses os clientes ficavam me perguntando se minha mãe trabalhava no banco. Ao mesmo tempo, a senhora do banco constantemente tinha que responder se sua filha trabalhava no mercadinho. Eu sou adotada e minha mãe biológica e eu tínhamos desistido de nos encontrar anos antes. Mas eis que, graças aos nossos clientes em comum, a semelhança impressionante, nós nos encontramos. Gente, essa história é fofa, né? Ela era adotada e aí como ela trabalhava no mercadinho, né, as pessoas perguntavam, você é o que da mulher do banco? E a mesma coisa acontecia com a mulher do banco, você é o que da menina lá do mercadinho? E a coincidência delas, aí dos clientes, a partir dos clientes, fizeram aí elas descobrir que elas eram mãe e filha, né, porque já que ela era adotada e ela já tinha desistido de encontrar a mãe biológica dela. Destino, né? A coisa do destino é linda, é linda. Essa é a história mais bonita aqui desse podcast de hoje, viu?
E vamos de mais história. Quem mandou agora foi o Danin432. Meu pai morreu 8 meses atrás. Um dia eu estava meio triste e mandei uma mensagem para o número do celular dele para dizer o quanto eu amava e sentia sua falta. Eu sabia que isso era estúpido e que minha mãe guardava o celular em seu antigo escritório. Então eu não esperava uma resposta, mas algumas horas depois recebi uma mensagem de volta. Vamos lá. Na mensagem, a pessoa perguntava quem eu era. Envergonhado, eu expliquei a situação e pedi desculpas, dizendo que não sabia que a companhia telefônica já havia revendido o número dele. Acontece que a mulher que tinha recebido o número do celular do meu pai tinha acabado de morrer de câncer e foi a filha dela que respondeu minha mensagem no dia do funeral. Gente, essa história eu fiquei com medo. O menino, né? O pai dele morreu 8 meses atrás. Aí ele, por besteira mesmo, ele até afirma que é besteira, resolveu mandar uma mensagem, já que o celular dele, do pai dele que morreu, tava com a mãe dele guardado, né? E aí alguém responde a mensagem, né? E aí é outra menina que fala que a mensagem dele caiu para uma mulher que havia falecido. Gente, tô com medo. Não gosto dessas histórias, não. Ai, que susto! O próximo comentário aqui, próxima história é da Creek412. E ela falou o seguinte: meu marido e eu fomos em um cruzeiro para nossa lua de mel. E lá conhecemos outro casal em lua de mel, que tinha se casado no mesmo dia que nós. 7 anos depois, estávamos de férias na Flórida e fomos jantar para comemorar nosso aniversário. No restaurante, encontramos o mesmo casal que estava celebrando o aniversário deles também. Ou seja, mesma coisa, casal na lua de mel, comemorando, né, num cruzeiro. Aí os dois casais se encontram, tudo bem. Mas aí 7 anos depois, você ir comemorar com a sua mulher no mesmo lugar, encontrar o mesmo casal, é coincidência demais, não é? Você não concorda? É bizarro. E a próxima história é da Jenna Jeske. Ela diz o seguinte, a história dela: minha mãe tem uma foto dela aos 5 anos de idade, em uma praia lotada no início dos anos 70. Por incrível que pareça, meu pai tem uma foto muito parecida dele quando ele tinha 10 anos. Anos depois, eles descobriram que estavam no fundo da foto um do outro. Ai, essa é legal, né? Eles estavam na mesma praia, no mesmo dia, mas mal sabia que anos depois eles se cruzariam novamente e passariam o resto da vida juntos. Olha que história linda, gente. Um tirando foto lá do outro lado, a outra tirando foto aqui, aí um saiu na foto do outro, né? Os dois saíram na mesma foto um do outro. Anos depois se encontraram, passaram o resto da vida junto. Olha que história linda. É isso, né? Pra você ver que até nessas histórias de coincidência, nós encalhadas, solteiros, não tem um minuto de paz, porque uma coisa dessa não acontece com a gente, porque a gente sofre, a gente nasceu pra sofrer. Ai, que ódio. Mas é linda a história. Ai, que ódio. E vamos de mais coincidências chegando pra você. Chaser Girl, ela mandou aqui a história dela. Eu fui para o Nepal em um programa de intercâmbio estudantil e fui recebido por uma linda família em Kathmandu. Eu disse a eles de onde eu era e acabou que eles eram muito próximos de uma família da minha cidade. Eu perguntei qual rua e eles disseram a mesma rua que eu morava. Pedi que descrevessem a casa e era a casa do meu vizinho. Olha, é mais uma bizarra, né? Essa família incrível em Kathmandu, que eu nunca havia conhecido, era super amiga dos meus vizinhos. Essas coisas acontecem, né? Essas coisas sempre acontecem, essas coincidências. Até porque tem muita gente que muda, né? De lugar, de casa, de cidade. E aí acontece meio que essas coincidências mesmo, né? Mas enfim, tá aí, histórias de coincidências. Tem umas coincidências muito bizarras. Essa da menina que tem o mesmo nome, que se parece demais, me pegou em cheio, viu, gente? É muito bizarro. E você, já aconteceu alguma história bizarra de coincidência?
conta pra gente, conta pra mim lá no @HelloMigros no Instagram. Eu vou adorar ouvir a sua história e quem sabe eu divulgo aqui, eu te dou um feedback no próximo episódio. Vai lá, participa junto com a gente. Aproveita e já segue a gente no Instagram e no Spotify, que é onde você escuta o nosso podcast. O @ é o mesmo, Hello Miglos, soletrando HELLOW e Miglos, MIGLEES. E vale lembrar que eu também tô no YouTube. Nossos episódios estão sendo postados no YouTube também. É a mesma coisa, é só procurar Hello Migros Podcast. Não esquece de se inscrever. Se quiser ativar o sininho também para você sempre ficar ligado quando tiver um episódio novo, tá? E é isso. Um beijo para você. E não acabou não aqui o podcast. Vamos só acrescentar algumas historinhas que eu peguei lá no Instagram em um post que eu vi que dizia o seguinte: fui jantar na casa do cara que tô conhecendo e simplesmente a mãe dele é minha psicóloga. Gente, mais coincidências bizarras. Vou ler aqui algumas curtinhas que a galera comentou nesse post, né? Que é bizarro, né? Já pensou, você vai simplesmente na casa do cara ou da menina que você tá conhecendo e é alguma pessoa lá que já faz parte da sua vida. No caso dele é a psicóloga, né? Que é a pessoa que conhece várias coisas de uma pessoa. Imagina aí. Que bizarrice, né? E teve outro que comentou aqui o seguinte: eu que trabalhava numa churrascaria onde fui garçom. Essa história aqui é de vingança, viu? Eu que trabalhava numa churrascaria onde fui garçom, peguei Covid e fui demitido. Estudei, me formei, virei vigilante sanitário e fechei a churrascaria, tudo isso em 1 ano de EAD. Ai, gente, é aquela história, né? A vingança é plena, né? A vingança é plena. Essas histórias de vingança, né? É o que faz a pessoa crescer, né? Também. Você que é errado, mas uma história dessa aí. Você pegar Covid, ser demitido, aí você vai lá, se vinga como? Estudando, se formando, fazendo tudo em EAD em 1 ano. Vai lá e você fechou a churrascaria. E pronto, meu filho, ó, resolvido, né? Histórias de vingança são as melhores histórias, né? Eu sou suspeito, né, na verdade, pra falar, né, que eu nunca me vinguei, nunca. É mentira. E tem mais comentários da galera, né? Vamos ver aqui só alguns, só pra fechar esse podcast, né? A Carla Maria Marques, ela disse o seguinte: e eu conheci um cara lindo no Tinder, Bobby Bird, atleta em musculação, mas sempre achei ele semelhante. Graças a Deus sempre fomos amigos, pois era meu irmão mais velho, por parte de pai, que nunca tinha conhecido. Gente, isso aqui é bizarro. Meu Deus! Conheço uma história parecida de uma menina que estava começando, conheceu um cara, uma colega minha de colégio, tempo do colégio, e aí depois descobriu que era irmão por parte de mãe, ou era parte de pai, alguma coisa assim. Gente, é bizarro isso. E meio que você fica assim com uma coisa ruim, né? Já pensou se tivesse ido além e você não sabia que você tem um irmão, que é seu irmão, você tá conhecendo uma pessoa e é seu irmão? Porque tem gente que às vezes tem irmãos que não se parecem em nada, né? Nem no físico, nem... É muito bizarro essas histórias. O Vitor Martins disse assim: Descobri que meu ex-chefe comia uma menina na área e promoveu ela. Passaram 4 anos, virei gerente de uma empresa e a minha empresa comprou a dele. Demiti ele. Puta que pariu, belíssima! Parecida com a primeira história que eu comentei aqui nesses comentários, né? O pessoal gosta de se vingar mesmo, né? E tem também a história aqui da Alice Guerreiro. Ela diz o seguinte: trabalhei em uma escola que a equipe pedagógica e diretiva acabaram com minha saúde mental. Entrei de licença psiquiátrica e durante a licença a diretora disse que eu não respondesse às mensagens dela, iria me devolver para a Secretaria de Educação. Na semana seguinte fui convidada pela Secretaria de Educação para trabalhar lá.
Hoje sou o chefe da minha ex-diretora e ela segue fingindo que nada aconteceu. É aquela história, né? Aquela velha história de você conseguir um cargo maior e aí a pessoa que te humilhava, né, fica caladinha, né, fingindo que nada aconteceu. Essa pelo menos não se vingou, né? Pelo menos aqui no comentário dela, né? Ela só tá vivendo a vida dela. Tem gente que é assim, né? Só mostra o quanto você evolui. Às vezes o que a pessoa merece é ver você evoluindo, né? Tem gente que diz, né? A melhor vingança é você crescer, ficar melhor do que a pessoa e deixar ela pra trás, né? Porque ela é uma ridícula. Ridícula, e é isso. Ai, Monas. Então tá. E vamos aqui mais uma historinha só pra finalizar o podcast de hoje. Deixa eu pegar aqui uma bem bacana, deixa eu ver. Pronto, achei aqui uma bem bacana pra fechar esse podcast com chave de ouro, com esse assunto que eu amo, que eu já vou dizendo que eu amo, e eu não tiro a razão de quem passa por isso, porque eu também já passei, e só quem é gay assumido, quem sofreu antes na adolescência, sabe como o pão que o diabo amassou. Eu concordo supermente com essa história. O Leondon94, ele diz o seguinte: 10 anos atrás eu era estagiário e fui demitido. Coincidentemente, quando me assumi gay. Hoje, a filha da minha ex-chefe é um homem trans. Ah, garoto. Mas aí, será que ele sofreu, né, nesse estágio? Ele foi demitido, né? Coincidentemente, quando me assumi gay. Tem essas histórias também, né? Quando você se assume, de repente tem aquele preconceito, aí não te quer ali naquela empresa. E aí hoje, né, a filha da ex-chefe dele é um homem trans, pra você ver. É aquela história que eu digo, né? A língua paga, gente. A língua paga. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Muita gente paga na língua, né? De passado. É por isso, né? Tudo que vai volta pra você. A lei do karma nunca falta, tá? Então, pra você que fala de gay, que fala de sapatão, cuidado, viu? Cuidado, porque o tempo coloca as coisas nos lugares. Eu tô tão reflexiva hoje, né? Finalizando esse podcast bem reflexiva, né? Bem reflexiva. Perguntando não, fica na tua, cala essa tua boca, vai cuidar da tua vida. E é isso, é com esse sabor, com esse gosto de vingança, eu sei que é ruim, gente, mas às vezes as coisas ruins são boas pra você evoluir, tá? Fica a dica de Edgar Neto hoje nesse podcast. Se você tiver a oportunidade de se vingar, se vingue, mas se vingue com elegância, com clareza. Fica a dica pra você, tá? Finalizando esse programa assim, com esse plot twist, né? Esse episódio, né? Desviei-me aqui do caminho, mas é porque esse assunto é delicado pra mim, né? Eu espero que pra você não seja. Se for, tamo junto. E é isso. Um beijo pra você, até o próximo episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. E me segue também, Edgar Neto DJ, lá no Instagram. Um beijo pra você, até o próximo episódio com um novo tema. E é isso, né? E é isso. Bye, bye.